Fala aí, crente! Hoje estamos em mais um episódio e hoje o episódio é especial. Com toda certeza. Mas antes de começar, você já sabe quem é, porque já tá aí na legenda. Antes de começar, curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque tem muita coisa boa. Ativa o famoso aí sininho das notificações e durante aí o episódio vá comentando. Nem que seja pra xingar o meu amigo Lucas, que todas as vezes eu vou falar que ele é calvo. Mas é isso aí. Curte e compartilha, hein, pessoal? Vamos, mais um episódio. Graças a Deus que o Senhor venha nos abençoar aí com o nosso convidado de honra hoje. Eu tô nervoso sim ou com certeza? Acho que com certeza, viu? Meu Deus do céu. Está conosco hoje, vou apresentar como apresenta lá no púlpito. Está conosco nosso querido irmão, Pastor Luiz Ricardo, nosso pastor setorial aqui da cidade de Osasco. Seja bem-vindo ao Fala aí, crente, pastor. Que legal estar com vocês aqui, que alegria. Pai do Senhor a todos os crentes aí, né? Ô, glória. Estamos vindo de um culto maravilhoso, do culto de ensino da nossa igreja. E chegamos aqui para bater um papo com essa galera animada aí. Vambora. Eu tava perguntando qual era esse episódio. Esse episódio vai ser o episódio número 45 do Fala aí, crente. 45. Quase a minha idade, hein? Quase. Olha que bênção, Olha! Então, Quase deu certo. Quase deu certo. No próximo vai dar certo. Vai. Pastor Luiz Ricardo, muita gente se pergunta quem é este homem, da onde ele veio, porque de fato, e o senhor sabe disso, nós já falamos sobre isso, o senhor não era tão conhecido aqui do povo de Osasco. Então o povo de Osasco quer te conhecer. Da onde veio o pastor Luiz Ricardo? Da onde nasceu? Como que é a família dele? Conte para nós. Legal. Bom, eu sou do interior de São Paulo, né? Da cidade de Birigui, meu nascimento, né? Nasci ali em Birigui. Eu estou em São Paulo há apenas 5 anos. 5 anos só? Eu cheguei em São Paulo em 2019, né? Então eu sou natural da cidade de Birigui, ali moram os meus pais, minha família mora ali, né? Eu saí da cidade de Birigui para Araçatuba, eu tinha aproximadamente 25 anos, que eu mudei de Birigui para Araçatuba, né? Onde eu pastoreei a primeira igreja. Que benção. Por nome de Marcílio Dias. Marcílio Dias, com quantos anos? E eu com 26 anos. 26 anos. Meu Deus. Era líder de jovem e tal. Mas com 26 anos, da primeira igreja, Marcílio Dias por conta da rua, né? É uma rua famosa da cidade. Uma avenida lá. Então, uma pequena congregação. Foi o começo, uma querida congregação, por sinal. Aí eu fiquei 4 anos lá, nessa primeira igreja. Aí na segunda, depois de 4 anos, eu fui para uma cidade por nome de Guararapes, que é uma cidade pós-Araçatuba, uma cidade pequena também, mas uma boa igreja, uma boa cidade. E ali eu fiquei 11 anos, né? Ali, aí eu fui setorial ali, aí me tornei pastor-presidente ali, né? Aí então, em 2019, eu vim para Franco da Rocha. Foi o meu primeiro setor aqui em São Paulo. Aí já aqui em São Paulo, né? Sim. Longinho. Daqui de Osasco. Né? Primeiro setor, um querido setor. Fiquei pouco tempo também, fiquei coisa de 2 anos e pouco. 2 anos e meio, se não me engano. Aí, maio de 2021, eu fui para Diadema, né? Aí eu acredito que eu comecei a ser um pouquinho mais conhecido em São Paulo, né? Em Franco da Rocha, mais ou menos, era a chegada, né? E logo veio a pandemia também. Verdade. Aquela situação toda, fechou né? Eu tudo. trabalhei em Franco, na verdade, em 2019, o ano todo. Aí 2020 parou e 2021 eu saí. Nossa, foi. Então eu trabalhei de fato 1 ano, né? O outro ano foi aquela questão de pandemia. O senhor já entrou também em Diadema no meio da pandemia? Eu cheguei em maio de 2021, ainda estávamos em pandemia. Estava ainda questão de restrições. Assumi literalmente uma igreja de máscara, né? Nossa, é verdade. Literalmente. Então você chegar numa igreja, pessoal de máscara. Todo mundo mascarado. Não, o online foi mais em Franco. Né? Em Diadema já tinha ali, inclusive no dia da nossa apresentação, tinha bastante gente e tal, então o povo já estava vindo. Aquela senta a cadeira assim. Isso, cadeira mas no dia ali já não estava social. muito assim, não. Mas as máscaras se manteve por um tempo. Distanciamento razoável. Aí o pastor de lá, pastor Edson, aí em Diadema eu
eu acho que eu comecei a ser um pouquinho mais conhecido, né? Eu acredito, né? E aí também fiquei pouco tempo também. Um querido setor, muito bom também. Jubilou lá um pastor também, pastor Edson, um excelente pastor. Aí, assim, surpresa, não sei como que eu posso dizer a palavra, né? Estava recente lá também em 2010. Aí o presidente então decidiu que eu viesse para cá, né? Então estamos começando esse novo desafio aí. E agora eu acho que Osasco está conhecendo um pouquinho mais. O senhor assumiu Osasco em 9 de abril, agora de 2024. 9 de abril de 2024. Agora há pouco tempo. Recente, a Bem igreja estava recente. entupida. Com Fiquei de certeza. pé o culto inteiro. Precisa aumentar, inclusive. Se Deus quiser. Bom, e como que é o pastor Luiz Ricardo? Da onde vem? Como que é o trabalho? O que o pastor Luiz Ricardo fez na vida de trabalho? Porque a gente sabe que nós, assembleanos, é aquela história de Paulo, né? Fazedor de tendas e da cuidar obra. e da obra. Então cuida da igreja e cuida da obra. E como que é a sua formação Antes- profissional antes do pastorado? Antes de eu me dedicar ao ministério, eu trabalhava numa editora de livros. Legal. Né? Fui vendedor também e tal. Trabalhava nessa editora. Trabalhei um bom tempo. Aí eu estava intercalando com a itinerância. Aí eu comecei a virar o tal do pregador. Eu lembro do testemunho de um esboço só. Depois verdade. Foi a primeira igreja que eu preguei, o primeiro congresso foi na cidade de Buritama, né? Verdade. Que foi esse caso do esboço. A mensagem era o poder do olhar. Olha aí. Foi a minha primeira mensagem que eu montei, assim, e tal, né? Então, mas só que eu intercalava. Aí depois, rapaz, na região comecei a pregar, daqui a pouco conheci um pastor do Paraná, me indicou, do Goiás e tal. E aí a coisa começou a Network. sair, como é um network legal, comecei a ter. Aí começou a sair da minha região ali, né? Aí eu ficava naquela, né? O serviço, a igreja, então eu intercalava. Aí teve um dia, foi um fato muito interessante. Estava indo pregar em Cascavel, Paraná. Nesse dia eu me lembro que eu fui de ônibus. Eu fui numa empresa por nome de Garcia, lembro até o nome da empresa. Aí eu me lembro que eu saí de Araçatuba, fiz uma conexão. Conexão não, baldeação, né? Conexão é avião, né? Era um ônibus, uma baldeação. Lá no interior usa essa expressão. Aqui não? usa também. Aí também? Usa. Então foi uma baldeação na rodoviária de Londrina. E para mim pregar, na verdade, em Foz do Iguaçu. Eu ia pregar em Foz. Sábado e domingo. Só que como eu já tinha um contato com o pastor de uma cidadezinha antes de Cascavel, de Foz, que é antes, não, um pouco antes de Cascavel, que é Toledo, eu me lembro que no ônibus eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, não, nesse congresso em Foz, eu quero que Deus fale comigo, se eu fico, tomar uma decisão, né? Se eu fico na itinerância, se eu largo mesmo, se eu tenho a coragem de você largar uma coisa garantida, né? Sem dúvida. Rapaz, eu me lembro que antes de chegar em Foz, então, eu passei em Toledo. Eu lembro que eu cheguei na rodoviária já 7 da noite. De lá eu fui pro culto. O pastor era amigo, falou assim, prega aqui na sexta, vai ter um congresso aqui. Aí no sábado você vai para Foz. Ok. Aí eu preguei nesse culto. Quando terminou a pregação, o pastor foi orar. O nome desse pastor, o nome do pastor Isaías Guedes, é pastor jubilado em Curitiba, ou perto de Curitiba, que ele está ali. Deus usou ele. Eita, Jesus. O que eu falei no ônibus, Deus usou ele. Eita, aí não dá pra... Acho linda a profecia. Meu foi Deus. muito forte. Sabe? Tremendo. E eu querendo que Deus falasse lá no congresso, Deus falou ali, aí, rapaz, aí dali em diante eu tomei a decisão, saí. E não fiquei muito tempo, não. Eu fiquei, eu acho que uns 4 anos, assim, só na itinerância. Só na Olha igreja. Viajando e pregando. Só. Mas liderando jovens também e tal, né? Aí, nesse meio, acho que perto dos 4, que surgiu a primeira igreja. Interessante. Essa história de ser líder de jovem Não, e dirigir igreja? é o próximo passo. Meu Deus, sai correndo. Onde é que sai correndo? Receba. É o próximo passo.
Né? Normalmente muitos começam assim, né, pastor? Mas é uma escola. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Imagina. Liderar jovens é uma escola. A itinerância para quem é pregador também e vira pastor, tem a chamada pastoral, também é uma boa escola, porque você conhece muita gente, você acaba tendo uma experiência, né? Aí eu assumi a primeira igreja e fiquei intercalando, né, com a igreja. Mas aí depois que eu fui para uma igreja maior, que foi Guararapes que eu falei, aí eu tive que dar uma segurada. Tirar o pé. O pastor na época até falou isso, vai ter que parar e tal. E aí eu fui gostando, sabe? Mas Aí foi eu difícil a escolha, né? Aí o seguinte, eu senti que eu virei pregador, ou pastor de igreja, Virou a chave. quando eu recebi o primeiro convite de um congresso para pregar num domingo. Eita. E eu tive a coragem de falar assim, não vou. Não tem como. Na época era telefone residencial. Quando eu recusei esse primeiro convite para um congresso, que é o sonho do pregador ser convidado, eu falei, rapaz, eu virei pastor. Eu tô sentindo essa dificuldade. Porque eu deixei um congresso para ficar na igreja. Aí eu senti assim, aquela emoção, que eu posso dizer, Um misto de aquele sentimentos. prazer de você pregar num ginásio, num congresso, tal, coisa grande, mas aquilo estava sendo transferido para a igreja. Aquele prazer de ver a Glória a igreja Deus. sendo alimentada. Então, para mim, eu já estava tendo mais satisfação de estar no púlpito da igreja que eu era o pastor do que fora. O próprio trabalhar de Deus, né? Aí eu senti, não, virei pastor mesmo. Aí daí para frente eu continuo pregando, né? Mas não sou pregador, eu sou pastor, né? Inclusive, deixa eu contar. Novidade em primeira mão. Ragnos, fique atento aí. Sexta-feira, dia 25 de outubro, no Congresso Ragnos. Quem vai ser o pregador da sexta-feira? Pastor Opa, Luiz Ricardo. Eu não sabia dessa agenda não, mas eu fico feliz. Que legal. Na verdade, Tô brincando, eu o Beto vi falou. O Beto falou. O Beto falou. Falou. O pastor Isaías O também. pastor Isaías conversou. falou também. Falei, Beto, bota nessa agenda aí, porque ele não pode esquecer. Não, o pastor Isaías falou. Não Vai ser uma pode. alegria estar com a galera lá. Não de pode vocês. faltar, porque o ano passado nós tivemos uma experiência que Mas- um pregador faltou. Vai ser um prazer. Pensa só, eu, primeiro congresso como líder, Sim. um pregador falta. Imagina o coração. Aí o líder teve que pregar. O senhor passava uns Não. perrengues desses na sua época de liderança, passei, pastor? já. Não de faltar pregador, já tive uma época que eu convidei um pregador, aí veio outro e tal. Nossa, Jesus, o representante. E foi bom até, mas só que aquele impacto do começo, você está esperando uma pessoa, Claro, tal, não fica bom. querendo ou não, dá aquela Dá aquela uma- desconfiança. A cabeça do líder vira um trevo na hora, né? Porque se a festa for boa, o líder é uma benção. Se a festa for ruim, Ah, Jesus. É verdade. Mas é isso aí. Quanto tempo temos, Nildo? 13 minutos, olha aí. Tem que controlar o tempo, que o Nildo é o nosso produtor. Depois pra ele editar é um sofrimento. Lucas, fique à vontade. Pode falar. Não, Você tá tão comportado eu só hoje. tava aqui pensando também, viu, pastor, o quanto a itinerância hoje contribuiu para o seu ministério pastoral, né? Eu não sei o quanto o senhor sentiu aí a diferença de se tornar pastor, né? De virar essa chave, como o senhor já comentou aí, foi com certeza um trabalhar de Deus e até o que aconteceu de uma maneira natural com o senhor, né? Mas hoje, olhando para trás, para o senhor ser pastor, o quanto a itinerância contribuiu assim? muito. É. O Ministério do Itinerante, ele traz muitas lições. Uhum. Não é? Aí eu tive a oportunidade, da palavra que você disse agora há pouco, do network, né? De conhecer bastante pastor, Uhum. bastante líderes de jovens e tal, pastores presidentes, bons pastores e tal. Que legal. Então eu aproveitava, via a maneira deles, Olha que o legal. gabinete deles, a forma deles e tal, conversava sobre igreja, via a forma que eles conduziam Uma as coisas aprendizagem, e uma tal. observação, né? Então você vai vendo, você sai de um, vai para outro, vai de um estado para o outro, uma cidade para outra, uma igreja pequena vai para uma grande. E você vai tendo várias experiências, de uma grande para uma pequena, Igrejas boas, de um igrejas- congresso com um baita de um suporte legal, o outro que você tem que ajudar a tirar a oferta para pagar o congresso e tal, já aconteceu. Então, quer dizer, você vai tendo várias experiências assim, Sem dúvida. né, que vai tudo te dando Uma bagagem. um contexto, né, vai te dando um know-how aí Sim. de pastor. E eu sempre observei muitas ações dos pastores e tal, né? Interessante. Então me ajudou.
Contribuiu bastante assim para você. Ou seja, eu cheguei na igreja, eu não cheguei sem nada. Eu cheguei pelo menos assim com alguma coisa que eu já tinha visto. Claro que o pastor que eu tinha na época, a igreja que eu era e tal. Mas você tem uma visão de fora, né? Você acaba sai da caixinha. Sai da caixinha, você acaba tendo uma visão mais ampla. Ó, já vi isso em tal lugar, já vi isso em tal lugar, deu certo. Para tomar umas decisões, né? Já vi isso, já vi aquilo. Então, a itinerância contribuiu para a ampliação da minha visão, né? Com certeza. Ministerial. Sem dúvida. Bom, tem um dos mitos aí, o pessoal não gosta de falar a idade. O senhor, um pastor tão novo, pastor setorial de Osasco, e nós falamos muito para jovens aqui, sim, jovens e adolescentes. Lá no nosso grupo nós temos cerca de 80 jovens e adolescentes. Legal. E o senhor, como um pastor tão novo, eu queria que o senhor falasse alguma coisa para incentivar esses jovens, principalmente os de dentro, né? Sim. E depois a gente vai conversar também sobre para jovens de fora, mas para os jovens de dentro, sobre esse almejar a carreira que nos é proposta, sim, na vida cristã e trabalhar para Jesus. Fale para nós. Eu gosto de incentivar isso, porque é o seguinte, nós temos uma geração, tem que aprender com ela, tem que respeitar ela, né? Eu tenho bastante amizade com pastores antigos, aprendo com eles e tal, né? Tem outros pastores amigos que também é da minha geração, da minha idade e tal. Então, eu quando era jovem, eu sempre almejei o ministério, entendeu? Infelizmente, hoje eu vejo muito pouco isso. Eu ia comentar isso agora, é verdade, pastor. Eu vejo isso, eu gosto de incentivar isso em congressos de jovens, palestras de jovens e tal, porque era comum todo jovem queria ser o pastor da igreja. Todo jovem queria imitar o pastor, queria ser o pregador, queria sentar na cadeira do pastor. Havia um desejo bem maior do que eu vejo hoje. Né? Então, eu acho que é um compromisso para a gente que é pastor, incentivar os nossos jovens, porque isso compromete o futuro. Isso compromete o futuro. Sem dúvida. Entende? Então eu acho muito legal você olhar uma igreja que tem ali os anciões, que são as nossas seguranças, mas você olha, vê também florido ali, você vê futuro, você vê novos talentos, você vê pessoas querendo, novos pregadores, novos pastores. Então eu incentivo os nossos jovens a também ter esse desejo, a buscar isso. Nos anos 90, isso era mais forte. Né? Se você perguntasse para o jovem quem quer ser pastor, olha, 60% ele queria. Pergunta hoje. Hoje, os líderes jovens, você até brincou, todo líder almejava ser pastor. É um ou outro que não. Na verdade, ele queria ser líder já para querer ser pastor. Engraçado. Bem intencional. Bem intencional. Hoje, eu acho que é uma juventude mais independente, né? Eu acho que é uma cabeça um pouco diferente, mas a gente precisa de restaurar isso. Eu acho que a gente precisa de incentivar, não é? Porque a gente precisa desses jovens, tanto agora para depois, né? Para que começar velho? Deus não quer resto. Entendeu? Deus quer a sua juventude. Isso aí foi forte. Olha, Deus quer a sua força no Glória reino. a Deus. Amém. Né? Bom, no tema que nós estamos trabalhando lá no Ragnos esse ano, o Madeb, creio, Ragnos esse ano, é influencers. E isso vai muito nesse sentido, né? Na minha época não tinha isso. É verdade. Do pastor, do líder, influenciar Sim. essa geração. É um desafio maior, Gabriel, porque a nossa influência dos anos 90 era o pastor e o pregador. Não tinha o tal do influencer, não tinha a internet. Então, por mais que o pastor, o líder de jovens, pode ser uma influência, mas a concorrência hoje é maior. Muito. Nossa. A concorrência é enorme. Por exemplo, acabou o culto agora, tal, beleza, o povo estava lá, uma benção, tal, muita gente, graças a Deus e tal. Só que esse pessoal, ele também pode chegar em casa e ouvir outro. Verdade. Antigamente a igreja tinha que esperar o próximo culto para ouvir o pastor. Ficava aquele gosto de quero mais. Exatamente, né? Então hoje, por mais que isso exista, mas a concorrência é maior. Por exemplo, quem não foi no culto, não, vou assistir. Pronto, não existia isso. Então, mas é a realidade, não adianta você falar mal. Não adianta remar contra a maré. Não adianta, tem que se contextualizar
Entendeu? E crescer nessa Disse geração. bem, Não adianta disse falar, na época era assim, não. Já foi. Às vezes Hoje- o saudosismo, né? Não. Hoje- É só experiência. Verdade. Mas já foi. Se Jesus estivesse aqui, ele teria Instagram. Não, pô, Jesus fazia podcast, Jesus estava aqui. Eu vou no podcast com o Paulo. Paulo, acho que teria Meu um. Deus do céu, já pensou? Entendeu, cara? Porque é o momento, né? É o momento. Então, é um momento desafiador você influenciar um jovem hoje a ser pastor. Até pela influência que ele tem fora. Tá vendo aí, Lucas? Pega essa. Não, eu acredito, Gabriel, que até cause medo, de repente, a questão do preço, a dificuldade, que o senhor sabe com Sim, certeza sim. melhor do que nós, a luta, a dificuldade que deve ser, porém, em tudo, se o senhor persiste, é porque Deus tem suprido, né? É porque Graças Deus a Deus. tem se feito presente. Mas e também aí a convicção da chamada, né? Porque a gente fala ser pastor e tal, tem que incentivar, mas tem que ter a chamada, porque senão desiste mesmo. Verdade. Entendeu? Tem que ter. Isso aí, em primeiro lugar, porque não é um. Não adianta fantasiar, não adianta romantizar, não adianta. O apóstolo Paulo disse isso, né? Da convicção que ele tinha, mas o preço que ele pagou para ser o que ele foi, né? As aflições, as intempéries da vida e tal. Então não adianta, o ministério é bonito, é louvável, mas ele tem um preço, até pela importância que ele tem, porque tudo aquilo que é importante Vale, custa. não é de graça, não é? Então existe, de alguma forma ou de outra você paga um preço. A salvação é gratuita, né? Não existe preço para a salvação, mas para o chamado o chamado existe. Mas Olha vale a pena. Só, estamos gravando, só pra informar que isso aqui é gravado, tá, gente? Tem um pessoal que acha que é ao vivo ainda, Ah, é? mas tem que informar que é gravado. Hoje, dia 18 de junho, e a nossa querida Assembleia de Deus completa 113 anos. 113 anos de muita história. E eu ouvi uma expressão hoje falando que é a mais brasileira de todas as igrejas. Verdade. Com as suas virtudes do povo brasileiro e com os Interessante. defeitos do povo brasileiro. Mas Concordo. é a mais brasileira de todas as outras. Ela é tão verdade isso, porque com respeito a todas as outras Claro. denominações também, né? Mas a Assembleia de Deus, ela é a maior, Uhum. né? E hoje, seus 113 anos, eu sou feliz de ser um assembleiano, já preguei até em alguma outra denominação, tá, mas eu sou assembleiano de nascimento, né? E ela é uma igreja que além, ela é tão forte que ela cresce e cresce as outras, Verdade. porque dificilmente você não vai ver numas denominações novas aí. Tem toda a razão. Tem um monte de, assembleiana. porque a formação Formação dos assembleiana, líderes ela da é Assembleia. com respeito às outras, Claro, mas claro. o fogo do assembleiano, a coragem do assembleiano. Eu sei que outra, mas não preparou, tem que estudar 10 anos. Não, a Assembleia Deus é o seguinte: você veio para a igreja, falou língua estranha, tal, no outro culto, você estava dirigindo o culto, aquela dinâmica, até pela necessidade, já vai dirigir culto e tal. O começo foi assim, valeu. Hoje tem mais preparos, Claro, claro. concordo plenamente de estudar, fazer um instituto, fazer uma faculdade, sei o que e tal, tá tudo certo, não tá nada errado. Mas o assembleiano, rapaz, a pessoa aceitou Jesus hoje, no outro dia está no culto ao ar livre, no outro dia já é cooperador, põe uma gravata, já é cooperador, já está dando saudação, já vira líder e cresce. Verdade. Ela cresceu, é uma essência da nossa igreja. Característica. É uma essência, não é? E você vê nas outras denominações muito assembleiano dando fruto lá. Vê mesmo. Isso acontece bastante. Às Acontece. vezes o assembleiano se prepara na época de criança, aí a menina vira tia das crianças, o menino vira adolescente, às vezes músico, jovem, líder de jovem. Aí daqui a pouco sai da assembleia e estoura numa outra denominação. Dominação, ou às vezes até no secular, né? Você começou, você pode ver, você vai daqui a pouco tem uma raizinha assembleiana. Passou pelo coral, passou pelo departamento infantil, passou ali e hoje está em algum lugar em fora do nosso contexto, mas passou lá. Então ela é uma denominação que forma muita gente. Forma muita gente. Bom, pra gente finalizar este bloco, eu gostaria que o senhor falasse no aspecto para os jovens, mas os jovens
ou que não são cristãos, que nunca tiveram contato com o cristianismo, ou que porventura se afastaram e de repente estão vendo esse podcast porque algum amigo enviou. Sim. E eu gostaria que o senhor desse uma palavra para eles, porque a gente tem visto muita evasão de jovens e adolescentes da igreja, até por conta desse bombardeamento de influencers que a gente vê. Então dê uma palavra, por quê? Eu que vi vários, eu vou falar agora que nem um metodista e um batista, vários sermãos, o senhor pregando, e são sermãos inspiradores, né? São coisas muito profundas e que esse povo precisa ouvir. Certo. Então conte para nós aí o porquê eu devo voltar ou porquê eu devo seguir a Cristo na Assembleia de Deus, por exemplo. Opa! Seguir Jesus é a melhor coisa. Se for na Assembleia de Deus, fica melhor ainda, né? Glória a Deus. Mas muito bem. Então você que está, um jovem que já esteve conosco, de alguma forma você saiu, se afastou e tal. Quero dizer uma coisa para você, jovem. Estar com Jesus, servir a Jesus, é a decisão mais inteligente, usando uma palavra jovem, mais inteligente, mais atual, mais importante. Outra palavra jovem, mais top que pode, né? Servir Jesus é top, né? Verdade. Usando uma expressão jovem, né? E de repente, de alguma forma, de repente você, falando do nosso contexto, a Assembleia de Deus, muitos saem por isso, tá atrasada, tá não sei o que e tal, né? E prefere lá o youtuber tal, foi influenciado. A nossa igreja, ela é uma igreja de uma essência que não muda. Ela tem com certeza tudo aquilo que você precisa, além de Jesus, que é o mais importante, não é? Ela tem uma estrutura bíblica, uma estrutura doutrinária saudável, né? Então você que de repente foi influenciado, se estiver servindo a Jesus em alguma igreja, amém, o importante é servir a Jesus, não é? Mas você que está fora, está em casa, parou, desanimou, não quero saber mais de Jesus, estou decepcionado até com a igreja e tal. Procure uma das nossas igrejas. Se você for daqui de Osasco, vá no gabinete a gente tomar um café, a gente conversar, tá certo? Você falar para mim o que aconteceu com você e tal, e eu tenho uma orientação pessoal para você. Jesus, ele te espera. Volte onde você estava, retome aquela Bíblia, retome aquela revista da escola dominical, né? Opa. Retome, né, as idas aos ensaios, aquela vida que você tinha, com certeza você sente falta, ao culto, famoso culto de jovem, ao congresso, né? Isso deve estar fazendo falta para você. Volte, que nós estamos te esperando. Falar em culto de jovens, meu Deus, que culto foi domingo. Verdade. Foi Olha tremendo. Que Líder chorando do começo ao fim. Manteiga derretida, hein, meu? Que benção. Mas amém. Isso tudo para dizer para você, pega aí a visão de Jesus. Pega aí. Olha que tem mais. Nós vamos falar, no próximo bloco, nós vamos falar sobre o que é a visão de Jesus, que a gente tanto tá ouvindo falar. Da onde veio essa ideia? Da onde veio essa inspiração? Por que a visão de Jesus? Como é a visão de Jesus? E tem uma perguntinha surpresa que eu já fiz para ele já me respondeu num outro momento. E eu tô muito feliz que eu já sei a resposta. E é muito boa. E também nós vamos falar sobre quais são os projetos, qual que é a ideia para o nosso setor. Nós hoje vamos dobrar de número de membros, vai aumentar a nossa igreja, porque a visão de Jesus também é de ampliação, né? Com certeza. Então, você aí, ó, não curtiu ainda? Curte. Não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, se inscreva nesse canal. Manda pros amigos, ó, lá no grupo da família, pega lá no WhatsApp, você copia o link, manda pros velhos, pras velhas, pros jovens, pras jovas, pros novos, pra todo mundo. Então, seu filho aí, ao invés de ficar assistindo porcaria do YouTube, pode assistir a gente, tá vendo? Então, corte isso aí. Lucas, Com Deus certeza. abençoe, meu amigo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe mais um podcast, mais um episódio. Obrigado a você que esteve conosco até esse momento. Com certeza o Senhor te edificou e te abençoou com essa palavra. Então não deixe de estar conectado, ouvindo a palavra de Deus. Pastor Luiz, muito obrigado por sua presença. Seja bem-vindo mais uma vez ao Fala aí Crente e ao Osasco. Como é que termina? Fala aí, crente. Fala aí, crente. Muito